muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Poderoso Deus, eterno Pai, meu Deus, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse momento, meu Deus, eu me coloco de joelho, ó Pai, para te agradecer por uma semana de bênção, uma semana de vitória. Meu Deus, até aqui o Senhor tem me sustentado, Senhor, e eu te peço em prol de cada um, Santo de Israel. Meu Deus, eu apresento o teu povo aqui à igreja, Pai, aqueles que não puderam vir, aqueles que ainda vão chegar. Meu Deus, eu apresento cada um em tuas mãos, pedindo ao Pai Santo e Pai amado que o Senhor me ajudar. Meu Deus, levando o fraco, ao oprimido, desvalido, Senhor. Meu Deus, quantas pessoas nesse momento estão no leito de hospital, pedindo uma oportunidade, pedindo socorro para o Senhor. E nós oramos, ó Pai, por aquele que está no hospital, no presídio. Nós oramos, ó Pai Santo e Pai amado, por aqueles que estão debaixo do viaduto, Senhor. Meu Deus, aquele que está debaixo de uma maquise nesse momento, Pai, que ainda não se alimentou no dia de hoje, Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha enviar um socorro ali nessa noite, Pai Santo. Meu Deus, aqueles que estão precisando de vestes, Senhor. Muitos estão precisando, ó Pai, apenas de tomar o banho. Senhor, em nome de Jesus de Nazaré, vá ao encontro deste povo, Senhor. Nós sabemos, ó Pai Santo e Pai amado, que o Senhor diz, Senhor, que o Senhor está de braços abertos, Pai, esperando o pecador. Mas há uma necessidade, ó Deus, que ele se arrependa dos seus maus caminhos. Em nome de Jesus de Nazaré. Pai Santo e Pai querido, a tua palavra diz, Senhor, que há, meu Pai, 3 tipos de pecados, Senhor, que não há perdão. Meu Deus, que muitos estão debaixo desses pecados, Senhor, sem força. Muitos estão, meu Pai, no caminho, meu Pai, errante, Senhor, não conseguem voltar mais para a verdade. Meu Deus, quantos, meu Pai, que estavam no altar, Senhor, quantos que estavam, meu Senhor, ali de levitas, Senhor, hoje tocador até mesmo de pastores, e hoje se encontra, meu Pai, nas praças, Senhor, meu Deus, sem alimentação, Senhor, amém, sem tomar banho. Pai, tem misericórdia, Senhor. Nós oramos, ó Pai Santo e Pai amado, por aquela mãe que está preocupada. Meu Deus, aquele filho que saiu, meu Pai, na sexta-feira de casa e ainda não retornou para seu lar. Meu Deus, nós apresentamos, ó Pai Santo e Pai amado. Meu Deus, aquele pai que está desempregado, Senhor, já preocupado em pagar o seu aluguel. Senhor, nós apresentamos, ó Pai, a cada família. Nós apresentamos a cada filho da dificuldade. E eu te peço, meu Deus, socorre este homem, socorre esta mulher, o Pai Santo e Pai amado. Meu Deus, eles têm clamado a Ti, Senhor, eles têm buscado uma resposta. E nessa noite, ó Pai querido e Pai amado, o Senhor esteja nas tuas boas mãos, Senhor, ao encontro deste homem, desta mulher, ao encontro desta família que se encontra em desespero. Meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus de Nazaré, faça-se presente neste lugar. Senhor, eu apresento este altar ao Senhor, eu apresento esses instrumentos de louvor, meu Pai, e eu te peço ao Pai Santo e Pai amado, que o Senhor venha consagrar esta noite, Senhor. Tudo que esteja aqui é para a tua honra, a tua glória, tudo que esteja aqui é para o teu louvor, Deus Santo, o Santo, Santo de Israel, o Deus forte, Deus tremendo, oh Deus poderoso. Meu Deus, vem encontro da tua igreja nesta noite, em nome de Jesus de Nazaré. Oh, aleluia, Jesus. Pai Santo e Pai amado, nesse momento, Senhor, eu apresento a minha casa, a minha família, eu apresento, Pai Santo e Pai amado, tudo em tuas mãos, Senhor, que o Senhor possa usar, Pai Santo e Pai amado, de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus, Senhor. Pai, que a tua honra, o teu louvor, Senhor, seja, meu Pai, Pai, em nome de Jesus de Nazaré, Pai, que nada venha atrapalhar, Senhor, que nada, Pai Santo e Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus de Nazaré, vai repreendendo, meu Pai, nesta noite, meu Senhor, todo o levante de Satanás, meu Pai, Pai Santo e Pai amado, meu Deus, é o
Amém, igreja? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 25. Mateus 25, em nome de Jesus. Mateus capítulo 25. Glórias a Deus. É 25 que você falou, pastor? É isso, 25. É 25 que eu estou falando e aí talvez você fale questão. Capítulo 25 de Mateus, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Aquela garrafa também. Aleluia. Amém, igreja? Irmãos, essa mensagem que eu está ministrando nesse dia de hoje é uma mensagem que fala muito hoje. É uma palavra que está, uma palavra que ela está atualizada no dia de hoje. Hoje a gente está se vendo um movimento em todo o mundo, não é só no Brasil, aonde as pessoas estão tomando partido dizendo que é de direita e de esquerda. Só que eu estava meditando a respeito desta palavra, e desde Eclesiastes capítulo 10, versículo 2, a Bíblia vai falar de direita e de esquerda. E a gente percebe, irmãos, que é uma coisa que ela é espiritual. É espiritual. E não tem para onde a gente fugir. Só que o próprio Deus, que é dos céus e da terra, e tudo que há nesse universo, que foi criado por Ele deixou muito claro. Ele deixou muito claro que havia lado que nós devemos, ou nós temos o poder de escolha. E o poder da nossa escolha, ela vai dizer muito ao nosso futuro. Que escolha que eu tomei hoje para a minha vida? Qual foi a escolha que eu tomei hoje para a minha vida? Será que eu escolhi o bom ou o lado ruim? E isso fica muito simples ou fácil da gente tomar uma decisão. Isso é muito claro, porque aonde há paz, aonde há alegria, ou aonde há amor, ou aonde há uma preocupação com o ser humano, a Bíblia vai dizer que isso vem de Deus. A Bíblia diz que o amor, ele vem de Deus. O amor, ele vem de Deus. Mas e nós, como? Será que nós temos amado ao nosso próximo? Será que nós temos amado aqueles que falam muitas vezes mal de nós? Será que nós temos amado aqueles que nos perseguem? Às vezes não. E isso é mandamento do Senhor. Então nós temos que ter muito cuidado, porque não basta nós só dizer que somos do Senhor, mas nós temos que ter amor. Nós temos que amar o nosso próximo para nós mesmos. E isso é muito bom, né? Ou é muito fácil a gente amar. Pode vir para cá, por favor. Então isso é muito fácil a gente dizer que a gente ama, né? Aqueles que ajudam a gente, né? É muito fácil. Mas eu quero ver, é a gente mostrar isso no dia a dia. É a gente cuidar no dia a dia, porque a gente falar é muito fácil. Há muitas pessoas que dizem assim, até papagaio fala, mas ele fala o quê? Não é isso? Então nós temos que estar muito preparados para isso. Nós temos que mostrar no nosso dia a dia, em nome de Jesus. Amém? Dê uma linda salva de palmas para Jesus.
Amém? Graças a Deus, louvado seja o nosso Senhor. A Néia, ela gosta de tocar no teclado dela, né? Pode subir, em nome de Jesus. A irmã Sônia, glórias a Deus. Eu já tirei esse daí, por favor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, hoje o pastor Moura, ele está vindo aqui já para nós tratarmos, né, de janeiro, né? Então nós vamos estar trabalhando em cima disso, né? Hoje de manhã, Deus é tão maravilhoso que hoje de manhã eu levantei cedo e aí eu passei essa semana toda gripado, né? Agora eu estou me recuperando. E hoje de manhã cedo eu levantei e eu fui lá para a cozinha. E aí ali eu fiz uma oração. Eu conversei com Deus, na verdade, né, sobre alguns assuntos que estão acontecendo na igreja. E aí foi uma conversa simples. E ali eu me levantei, né, vamos fazer o que nós fazemos de domingo. Eu não fui fazer visita hoje, eu falei, eu não vou sair das casas do jeito que eu estou, então eu não fui. E aí quando foi agora na virada do dia, aí o pastor ligou para mim. Aí já foi a primeira resposta da oração que eu fiz cedinho. Já foi a primeira resposta. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu não esperava que fosse assim tão rápido. Porque a gente fica orando e muitas das vezes a gente ora antes de uma situação. E a gente não tem resposta. E hoje eu vi isso daí. Quando o pastor Moura ligou, que ele falou, eu falei assim, obrigado, Senhor, por essa resposta. Então, é uma coisa que é de Deus isso. Que é de Deus. E Deus, Ele está confirmando, né? Vai ser fácil? Não vai. Nós já estamos colocando já a igreja para estar orando em prol disso. Aí a gente veio no pleno domingo, só o movimento de chuva do meu lado. Então, só no movimento de chuva, olha quantas pessoas faltou na igreja. Porque dia de semana, dia de quarta-feira, isso é normal. Porque dia de quarta-feira muita gente trabalha, mas dia de domingo não. Então, olha quantas pessoas faltaram hoje. Então, eu estou alegre que choveu, tem muita gente com problema de respiração, querendo que chova para limpar o tempo. E aí a pessoa deixa de cultuar. Então, isso é muito triste. Então, isso cabe a nós o quê? A estar orando. Nós temos que estar orando. Porque são pessoas que estão fracas. São pessoas que estão precisando de quê? De oração. De oração. E nós, a Bíblia fala que aquele que está de pé é muito para não cair. Então nós temos que fazer o quê? Se consagrar em prol dessas vidas. Amém, igreja? Tem uma linda salva de palmas para Jesus. Tem que eu pedir? Os microfones? Amém? Irmãos, deixa eu não sei, é muito difícil a gente ficar gripado. Mas, deixa eu falar aqui, eu vou falar para aqui porque está gravando. A gente recebeu os irmãos aqui da igreja e a gente sempre tem esse cuidado, a gente está limpando os microfones para passar para outras pessoas. E o irmão estava gripado, porque o que aconteceu com ele mesmo caminhada dele. Eu falei, se eu tivesse tido cuidado de ter limpado, talvez eu não tinha ficado gripado. Eu tenho que vigiar, mas aí faltou a vigilância. Amém, igreja? Então vou estar passando aqui para o pastor Moura, em nome de Jesus, né? Todos sabem, né? Eu tenho, não é que o pastor Moura está aqui, mas em qualquer lugar que eu tenho falado com pessoas da igreja, eu estou falando assim, que o pastor Moura hoje, ele é o nosso líder espiritual. É uma pessoa que a gente olha, que a gente aprende, e é uma pessoa que a gente confia. Essa é a verdade. Então eu sou muito grato a Deus por a gente ter conhecido essa família. Essa é a verdade, amém? Então é o nosso Pai da fé. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Maravilha. Estou grato a Deus de estar aqui mais uma vez nessa casa, que é a minha casa, de estar aqui junto com o nosso pastor Edivaldo Borges. Pastor, é um prazer estar aqui com o Senhor, sempre servindo o Senhor. Temos um carinho muito grande pelo Senhor, pela pastora Eci, por toda a família do Senhor.
Senhor é uma pessoa de Deus, uma família de Deus, uma pessoa de uma conduta ilibada, uma pessoa de Deus mesmo, de coração muito bom. Eu sei que se dependesse do Senhor, só abraçaria todo mundo. Esse é o coração do Senhor e da pastora Nessi. Amém? Quero louvar a Deus pela vida de vocês, pela vida de todos os irmãos que estão aqui nessa missionária. Deus abençoe a todos que estão aqui, a família do pastor Edivaldo, o filho, a filha e todos que têm abraçado esta obra. Muito grato a Deus, aqui a minha filha, a missionária Meia, também a minha sogra, a missionária Sônia, também meu sogro evangelista Ademir. É uma alegria nós estarmos aqui. Não foi possível a minha esposa, a pastora, a cantora Andréa Rocha, estar aqui, e a cantora Lídia Rocha, mas de uma outra oportunidade elas estarão aqui conosco, com certeza, né? No janeiro missionário. Amém? E com certeza serão aqui dias aqui inesquecíveis da glória de Deus, da presença de Deus. Pastor Edivaldo, eu trouxe aqui o livro da Andréa Rocha. O senhor já viu o livro da Andréa Rocha? Hoje eu estava pensando. Esse daqui eu vou abençoar a vida do senhor e da pastora Nessi. Tá? Mas a pensei, eu vou deixar uns livros aí, o senhor vai trabalhar um livro para nós aí, tá bom? Mas esse aqui eu quero presentear o senhor, com a pastora Nessi, e aí depois peça para a cantora autografar, viu? Dá um abraço aqui, pastor. Um abraço. Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Então, antes que eu comece aqui a falar com os irmãos sobre a palavra do Senhor Jesus, eu quero testificar algo que aconteceu, pastor Edivaldo, no congresso do serviço esse ano, algo extraordinário. Na sexta-feira, eu não sei se os irmãos estavam lá na sexta-feira, o lançamento do livro da Andréa Rocha. A senhora estava, pastor? Então, nós estávamos lá, estávamos ali no lançamento do livro, e eu testifiquei lá sobre o lançamento do livro e também a história, o que a cantora Andréa Rocha, ela relata nesse livro, que tem um tema, um título, Trajetória de Milagre. É isso aí. Minha trajetória de milagres. Isso aqui, depois o pastor vai estar compartilhando com os irmãos aqui. Eu contei que nesse livro aqui, a cantora, ela testifica do testemunho que Deus fez na vida dela, e foi algo muito forte. Todos nós aqui, os irmãos aqui, sabem que a Andréa foi curada de câncer, ela tem mais de 20 anos. Quando o médico disse para ela que ela nunca mais iria falar, se ela sobrevivesse da cirurgia ou daquela situação, que ela estava com câncer em cima das cordas vocais, com câncer de tireoide. E por sinal, irmãos, o ano passado tinha um irmão fazendo a filmagem, ele teve essa mesma enfermidade e ele, infelizmente, ele partiu da eternidade. Esse ano ele não pôde estar. Que foi o pai da equipe da filmagem lá do Rinaldinho, né? Que estava com a gente trabalhando lá na filmagem. O ano passado o pai dele não veio, esse ano o pai dele não veio. Que era um senhor bem forte, não sei se vocês perceberam, bem forte, estava filmando lá, bem na frente ali. Ele partiu da eternidade, tem média de uns 3 meses que ele partiu da eternidade. E foi acometido por essa mesma enfermidade, do câncer na tireoide. Eu contei o testemunho que Deus curou Andréa Rocha, e Deus curou mesmo, irmãos. Deus curou mesmo. Por que foi Deus que curou? Ela vai testificar que não foi os médicos que descobriu que ela estava com câncer, mas foi o próprio Deus que mostrou para ela. Eu disse assim para minha sogra, quando nós temos esse caos, essa situação, é uma fase difícil. Eu falava para minha sogra, eu tenho certeza que Deus curou a minha esposa, porque foi Deus que mostrou para ela. Ela disse assim, eu também tenho a mesma certeza, pastora Pedro Moura, porque foi Deus que mostrou para ela. E nós oramos e Deus curou ela, missionária, Deus curou. E quando ela chegou na vigília do Ipelândia, ela contou esse testemunho, como estou contando aqui na vigília do Ipelândia. Ela estava até com os pontos ainda, ela tinha feito a cirurgia recentemente, que ela passou pela mão dos médicos, porque foi necessário que Deus disse que a doença não era para a morte, mas era para a glória dele. Foi Deus que falou. E quando ela testificou, tinha uma irmã, eu não vou mencionar o nome dela aqui, mas ela vive ainda, ela é jardineira da Igreja Brasil para Cristo. Essa irmã estava com nódulo, um caroço no seio, estava preocupando ela. Ela disse, Deus, se o Senhor curou a cantora Andréa Rocha, o Senhor também é Deus para poder me curar. Na hora o caroço estourou. Não, você não entendeu. Na hora o caroço estourou para a glória do nome de Jesus.
caroço estourou, irmão, estourou. E ela está curando até hoje para a honra e glória do nome de Jesus. Aconteceu um grande milagre. Essa irmã está viva e a missionária Janete estava no culto na sexta-feira que eu contei e ela dirigia a vigília, juntamente com o seu esposo anterior e, na realidade, o pastor. E o que acontece? Ela testificou esse ocorrido, esse acontecido. Quando foi no culto que eu contei o testemunho, tinha duas cantoras lá esse ano agora, sexta-feira agora, que passou 15 dias atrás. Elas também tinha uma que estava com caroço próximo da virilha, não sei nem onde fica a virilha. A outra estava com caroço no seio. Ela disse: Deus, se o senhor é com André Rocha e curou ela, faça um milagre na minha vida, o caroço desaparecer. Elas ligaram testificando, disse a Maria, o caroço desapareceu. O caroço sumiu, sabe por quê? Deus foi ontem, a hoje e será eternamente. Amém? Então você deve pegar um desses livros e vai evangelizar para a pessoa, porque Deus pode curar a vida dele e pode curar a vida dele. Deus abençoe, pastor Edivaldo. Meus irmãos, olha a sua Bíblia comigo. No Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu São Lucas, no capítulo número 15, eu quero aqui compartilhar com os irmãos, bem rapidinho um texto aqui. Eu gostaria que hoje eu ouvir a missionária Sônia pregar, até falei para a missionária, não hoje vai pregar a missionária Sônia. Mas ainda vai preparar uma outra oportunidade para a missionária Sônia, por evangelista ter que pregar, também vou ver, meu senhor, viu? Deus usa aí no cajado, é cajado, mas é de Deus, viu? É de Deus, tem resultado. Glória a Jesus. A parábola da ovelha perdida, são 3 parábolas. Capítulo número 15. Quem achou, diga amém. Amém. Diz o caso assim: e chegavam-se a eles todos os publicanos e pecadores para ouvir. Repita comigo: e chegavam-se a ele todos os publicanos e os pecadores para ouvir. Obrigado. Os fariseus e escribas murmuravam, dizendo: esse recebe pecadores e come com eles. E ele lhe propôs esta parábola, dizendo: que o homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achada, e achando-a, põe sobre os seus ombros gostoso. Então, chegando-se a casa, convoca os amigos, vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Amém, irmãos. Irmãos, é um texto bastante conhecido por todos nós. Na realidade, o Senhor Jesus, ele conta aqui na sequência 3 parábolas aqui, depois do capítulo número 15 e do versículo 1, que na realidade Jesus, ele estava em determinado lugar, e quando chegaram-se a eles, o texto diz: todos os publicanos, ou seja, daquela região, chegaram até Jesus, e também os pecadores para ouvir. Jesus estava ensinando a sua comitiva ministerial, e chegaram diante deles os publicanos, pastor Edivaldo, e chegaram também, missionária Sônia, os pecadores. Na realidade, estava presente também aqui os escribas dos fariseus. Eles estavam aqui, se não vejamos aqui, e os fariseus e os escribas. Percebe que são 2 grupos de pessoas diferentes. Tem os escribas dos fariseus e tem aqui os fariseus e os escribas. Os fariseus, na realidade, era uma linha de crença. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ou Saulo de Tarso, ele era dessa ala dos fariseus. Os fariseus, eles criam na ressurreição. Os fariseus, eles criam nos anjos. Quando eu digo que eles criam nos anjos, não é que eles acreditavam que os anjos poderiam fazer milagre, não. Eles criam que de fato os anjos existiam, que estavam a serviço de Deus. Por exemplo, hoje tem pessoas que se mencionam
fariseus, eles não acreditavam em anjos e eles não acreditavam na ressurreição. Não tem ressurreição e não vai existir ressurreição. Esse grupo de fariseus que estavam aqui acreditavam nos anjos, acreditavam na ressurreição, acreditavam no sobrenatural de Deus, mas eles eram religiosos e eles estavam aqui para tentar pegar Jesus em contradição. A Bíblia vai destacar os escribas. Quem eram os escribas? Os escribas eram os homens conhecidos nas linguagens bíblicas, nos originais, tanto no aramaico como no hebraico, e também na linguagem atual do Novo Testamento, que é o grego. Eles conheciam de originais, eles eram os escribas, tanto na oratória falada, proferida, quanto na oratória escrita. Eles traduziam os textos. E de tanto texto que eles traduziam do aramaico para o hebraico, vice-versa, e para o grego, eles tinham assim facilidade de decorar os textos, tinham habilidade no texto. E Marcos, como escreve que Jesus estava em Cafarnaum e que ele curou a todos, expulsou o demônio naquela sinagoga, Marcos vai descrever: Jesus ensinava como tendo autoridade, não era como tendo conhecimento. Os escribas tinham conhecimento, mas eles não tinham autoridade. Tanto é que quando Jesus expulsou os demônios, eles ficaram um pouquinho abertos, porque eles não tinham visto esse fenômeno aí sobrenatural. Mas Jesus tinha conhecimento e Jesus tinha autoridade. E vou repetir: Jesus tem autoridade sobre os demônios, tem autoridade sobre os pretos e tem autoridade sobre os enfermos. Jesus tem autoridade, meus irmãos. É por isso que Ele é Deus. Jesus é Deus. Esses escribas e esses fariseus, eles estavam junto com Jesus. Quem sabe que Jesus estava reunido em um culto como nós estamos aqui agora, e começou a chegar os publicanos. Quem eram os publicanos? Eram na realidade pessoas odiadas pelos judeus, porque na realidade eles cobravam os impostos para o governo de Roma. Por exemplo, Mateus, ele era um publicano, ele era cobrador de imposto. Então esse Mateus, ele era odiado pelos judeus. Por quê? Porque ele tirava dos judeus para servir aos romanos, mas era um serviço, ele estava trabalhando naquilo ali, era a profissão dele, e por isso que ele era odiado, meus irmãos. E Jesus aqui está aqui pregando, ensinando aqui, e chegaram os publicanos, homens pecadores, homens questionável, ou até mesmo visto dentro de uma forma não positiva pelos judeus. Chegaram diante de Jesus e chegaram também, diz o texto, pecadores, muitos pecadores, que eram pessoas que ainda não conheciam o Evangelho de Jesus, que não conheciam o Evangelho de transformação, que ainda não tinha sido transformado. Então temos aqui os publicanos, temos aqui os pecadores, literalmente não tinham sido transformados. E esses escribas e os fariseus, eles vão dizer assim no texto assim, ó. Eles murmuraram dizendo: Este quem? Jesus recebe pecadores e come com eles. É por esse motivo que Jesus vai contar a parábola das 100 ovelhas. Jesus vai contar a parábola da dracma perdida. Jesus vai contar a parábola do filho pródigo, porque na realidade ele está tentando inserir dentro do contexto para os escribas, para os fariseus, que na realidade ele não veio senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, e ele veio para restaurar os pecadores, ele veio para restaurar os publicanos, porque todos que chegavam até Jesus transformava. Vou repetir: todos que vinham até Jesus mudava a história. Vinha um doente e saía curado, vinha enrolado e saía desenrolado no império, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus sempre foi e sempre será por completo. É por isso que nós chegamos aqui nesta noite, só Jesus sabe como nós entramos nesta casa.
casa. Talvez você veio, Jesus, eu estou com muita dor no meu corpo, mas Jesus está dizendo, venha no lugar certo, porque nesta noite eu vou mudar a história, eu vou curar, eu vou libertar, eu vou transformar para a honra e glória do meu nome. Quem crê, acredita na glória de Deus. Ele vai contar então uma parábola aos meus irmãos dessa sem ovelha. Ele vai dizer como é o pastor que tendo 100 ovelhas está pastoreando, e quando de repente ele está voltando para o aprisco, e quando ele vai fazer ali a contagem, está faltando uma. Quem é o pastor? Que ele não vai retornar, regressar em busca dessa única ovelha que está perdida. Na realidade, ele conta essa parábola, e na realidade, dentro do contexto, ele está se colocando como o próprio pastor, porque eu já vi alguém pregar essa mensagem e dizendo tipo assim, que a ovelha se perdeu, ela se perdeu por causa do pastor, porque o pastor não cuidou, o pastor não tratou, e na realidade não é isso que o contexto está dizendo, meus irmãos. O que precisamos entender é que eram 100 ovelhas. Quantas ovelhas? Eram 100 ovelhas. O mesmo pasto que o Senhor Jesus ele proporcionou para a ovelha de número 1 foi o mesmo pasto que ele proporcionou para as 99 ovelhas. O mesmo cuidado que ele teve foi o mesmo cuidado que ele teve com as 100 ovelhas. Ele não fez discriminação de nenhuma ovelha. Ele não fez, meus irmãos, o mesmo pasto que ele tem o cuidado de servir. Ele vai servir as mesmas ovelhas. A mesma palavra é a palavra para a mesma ovelha. Mas o que acontece? Há momento que uma ovelha ela se desprende do aprisco ou do rebanho, porque essa ovelha, meus irmãos, ela quer seguir o seu próprio caminho, ela quer iniciar suas próprias experiências, e a Bíblia vai dizer que ela ficou perdida, meus irmãos. E esse pastor então, ele vai deixar as 99, porque ele sabe que são ovelhas também, essa que se perdeu. E ele então, meus irmãos, ele vai regressar, e ele vai procurar essa ovelha. Diz no caso do texto aqui, que ele então, ele vai voltar, e ele então deixando as 99, ele vai em busca dessa ovelha perdida. E quando ele vai achar essa ovelha, ele vai botar sobre os seus ombros e ele vai trazer. O mais importante aqui, meus irmãos, ainda que a ovelha se perde, mas o pastor, ele está sempre pronto a ir buscá-la, ele está sempre pronto a encontrá-la, ele está sempre pronto a proporcionar para ela uma nova oportunidade. E ele vai buscar essa ovelha, e quando ele chegar com ela, ele vai fazer festa, ele vai congratular. Esse pastor é Jesus Cristo, esse pastor é Jesus, esse pastor é Jesus. O mesmo cuidado que ele tem por uma, ele tem pelas 99. Ele não abre mão de nenhuma das ovelhas. Ele vai buscar, ele vai atrás dessa última ovelha. E esse mesmo Jesus está aqui nesta noite. Esse mesmo Jesus está aqui nesta noite, passando a nós, delegando a nós essa mesma responsabilidade de buscar essa ovelha que se perdeu. Quantos podem adorar a Deus? Quantos podem adorar a Deus? Quantos podem glorificar a Deus? Ele vai contar ainda, meus irmãos. Glória a Deus. A parábola das 10 dracmas. Ele vai dizer: o qual uma mulher que tendo 10 dracmas se perdeu uma dracma, e não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar, e achando convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Nós vamos entender que é uma parábola que o Senhor Jesus está contando, mas ele aqui ele vai notificar, ele vai exemplificar de uma mulher, uma senhora que tendo 10 dracmas, e quando uma das 10 dracmas vai se
acender a sua lamparina e que vai procurar essa dracma que se perdeu. E quando achou essa dracma que se perdeu, o próprio Jesus vai testificar que ela vai chamar as vizinhas, porque vizinhas nem sempre são amigas, e vai chamar as amigas. São dois grupos de pessoas diferentes. Vai chamar as amigas e vai testificar: achei a dracma que se perdeu. Ela está tentando passar uma ideia, uma visão. Essa dracma se perdeu, mas não foi porque eu quis. Ela se perdeu porque se perdeu. Mas aqui estou reconhecendo o valor dessa dracma. Achei essa dracma. E vem as amigas congratular. Vem também as vizinhas congratular. Porque a dracma perdida já está no lugar. Porque ela já voltou para o lugar. Mas nada tem a ver com essa mulher. Porque Jesus ele dá um exemplo. E esse exemplo é o próprio Jesus que está aqui se colocando numa dracma que se perdeu. Ele também vai dar aqui, meus irmãos, um terceiro exemplo, que é o exemplo do filho pródigo. Ele vai dizer, a partir do capítulo de número 15, o versículo 11, existe um certo homem que tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, da minha parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por ele a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. O que é que nós temos aqui? Nós temos aqui o próprio Jesus exemplificando aqui de um homem que era um fazendeiro. Se comparando com a era de hoje, era um grande fazendeiro. Esse homem, ele possuía propriedades, gados, ovelhas. Ele possuía, irmãos ali, servos, jornaleiros, trabalhadores ao seu serviço. Mas a Bíblia vai dizer que o filho mais novo vai dizer ao pai: Pai, dá minha parte da fazenda que me pertence. Ou seja, esse filho, tomado por uma grande ganância, porque ele não esperou o pai dele morrer para dividir, meus irmãos, a herança. Com o pai em vida, ele já quis dividir os bens. Isso aqui nós vamos entender que não é um testamento que o pai faz, não é um testamento que os pais fazem. Por exemplo, tem pais na era chamada hoje, no século 21, que tem alguns bens. O que é que ele faz? Ele chama os filhos e vai dizer: isso é de fulano, isso é de ciclano, e é de Beltrano. Vai fazer, pastor Edivaldo, o chamado inventário. E não tem nada de errado nisso aí. Por exemplo, o Silvio Santos fez isso aí. Silvio Santos partiu, ele foi, e ele deixou um grande império chamado TV SBT. E na realidade não teve problema entre os filhos, porque ele foi uma pessoa, um grande administrador, administrou com ele vida. Foi o que o patriarca Isaac tentou fazer com Esaú, mas fora da presença de Deus. Ele tentou fazer que ele antecipasse as coisas, mas na realidade esse filho mais novo, ele não teve a paciência de esperar. E ele então vai dizer: Pai, eu quero parte, o que me pertence eu quero, minha parte eu quero, porque eu quero ir embora, eu quero viver a minha vida. Esse filho não se deu conta que ele, estando dentro do contexto da família, ele tinha primeiramente as bênçãos de Deus, porque a Bíblia diz que aquele que honra o pai e a mãe, até os dias de vida serão prolongados. É isso aí, isso faz parte da honra deles. Mas esse filho não se preocupou com isso. Esse filho não se preocupou que todos os dias pela manhã ele levantava e ele tinha a presença do seu pai biológico. Talvez ele diria: pensa, meu pai. E o pai diria a ele uma palavra muito abençoadora: Deus te abençoe, meu filho. Quando o filho diz ao pai: pensa, mãe,
E o pai, então, a mãe retribui dizendo: Deus te abençoe, meu filho. Os irmãos não sabem no mundo espiritual o peso que isso tem, o peso que isso traz, porque a Bíblia diz que nós temos poder nas nossas palavras, poder para amaldiçoar, mas também temos o poder para abençoar. Quando alguém diz assim: eu te abençoo, meu irmão, em nome de Jesus, está abençoado, meus irmãos, porque a palavra do homem de Deus, a palavra de Deus tem poder. E esse filho então abre mão, meus irmãos, da honradez divina, de honrar os pais. Ele abre mão da presença do pai. Ele abre mão, meus irmãos, dos aparatos que aquela situação proporcionava para ele. E ele tomava, então, meus irmãos, por uma missão terrena. Ele quer vivenciar a sua vida. Ele quer vivenciar os deleites da carne. E ele sai, então, ele vai peregrinar. E quando ele sai do seu contexto do reduto familiar, ele tinha muito dinheiro. E enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha amigo. Enquanto ele tinha dinheiro, ele estava cercado de colega. Mas um dia o dinheiro acabou. Um dia, meus irmãos, as amizades deles se desfizeram. E ele então, ele vai pedir serviço e vai cuidar de porcos. E Dr. Lucas diz, no caso, que ele desejava comer dos alimentos que os porcos comiam. E ele então vai cair a ficha, vai cair em si, e ele vai dizer: quantos jornaleiros na fazenda, na casa do meu pai, tem abundância de pão, e eu aqui perecendo. Um dos fatores importantes que é necessário destacar nesse jovem, destacar nesse moço aqui, que ele reconhece o seu erro, que ele reconhece a sua falha, que ele reconhece, meus irmãos, que ele estava totalmente equivocado nas suas ambições. E ele então vai reconhecer o seu erro. Ele vai dizer: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele então vai reconhecer os seus erros, as suas consequências, e ele vai recorrer então ao seu papai. Ele vai regressar então, e a Bíblia diz que quando então ele vem se aproximando, o seu pai já estava na janela aguardando. Vou repetir: o pai já estava na janela aguardando. Eu quero acreditar que desde o primeiro dia que esse filho saiu da casa, o pai então começou a orar. Orou o primeiro dia, orou o segundo dia, e todos os dias olhava na janela, até o dia que Deus então vai responder a sua oração. E quando então ele vê o seu filho apontando lá, a Bíblia vai dizer então que ele vai correr, ele vai abraçar o seu filho, e ele vai tirar os seus dedos, o seu anel, e vai botar no dedo do filho. E o filho então vai dizer: pai, eu pequei contra os céus, eu pequei contra ti, meu pai, eu já não sou digno de chamar teu filho, mas me faça como um dos teus jornaleiros. Aqui o pastor, aqui é Jesus. Aqui o pai, aqui é Jesus. É o próprio Jesus dizendo que ele está com os braços abertos para os corações arrependidos. É por isso que a Sacra Palavra diz que todos aqueles que vêm a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. É a palavra de Jesus para a igreja, meus irmãos. É a palavra de Jesus para o filho pródigo, que me ouve aonde chego ao alcance da minha voz. O pai sempre vai estar com os braços abertos para receber o filho pródigo. O pai sempre vai estar à disposição de buscar ovelha que se perdeu. O pai sempre vai estar atento para trazer novamente a dracma que se perdeu. Sim, é verdade, meus irmãos. Isto prova a misericórdia de Deus que é para conosco hoje. Isto prova que a graça de Deus é conosco. É por isso que Paulo vai escrever carta ao pastor Tito, no capítulo 11, versículo 2, dizendo: Tito, a graça de Deus se faz manifestado
trazendo salvação a todos os homens. Vou repetir: a graça de Deus já se manifestou, a graça de Deus já se manifestou, trazendo salvação à humanidade, trazendo salvação ao coração arrependido. Louvado seja Deus. Quem pode adorar a Deus? Fiquemos em pé esta noite, fiquemos em pé. Glória a Deus. Oramos a Deus. Glória a Deus. Eu quero chamar a missionária Sônia para fazer essa oração nessa noite com a igreja. Glória a Jesus. Deus abençoe a pastora de Pablo. Deus abençoe a missionária pastora de si. Deus abençoe a todos dessa casa. Eterno Pai que está no céu, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade, meu Pai, de estar na tua presença. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, ó Deus, pelo dia de paz que o Senhor nos concedeu, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, toma nas tuas mãos, Senhor Jesus, pastor Anici, pastor Ivaldo, em nome de Jesus, toma esse ministério nas tuas mãos, Jesus. Tira, Senhor Jesus, as barreiras, tira os impedimentos, Senhor. Tira, meu Deus, tudo que está amarrando, Senhor, o crescimento, meu Deus, da tua obra. Que o Senhor venha repreender agora, Pai, em nome de Jesus. Toda palavra negativa, toda palavra de maldição, Senhor Jesus, joga por terra, Pai. Joga por terra, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Toma nas tuas mãos, Jesus, todos os teus filhos, Pai, os membros desse lugar, Senhor, e aonde estiver, Senhor Jesus, um servo de Deus, uma serva de Deus, os quatro cantos da terra, Pai, que o Senhor venha guardar, abençoar, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Eu vou aproveitar, se nós encerrar, vou chamar as irmãs para fazer o louvor. Aproveite hoje, tá bom? Olha essa irmã, vem para cá, irmã Neide, a Lil, vem para cá, vamos adorar a Deus. Aproveitar porque não é todo dia. Então vamos aproveitar o máximo aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Graças a Deus. Muito bom, né? Muito bom depois da chuva, né? Uma palavra, né, que vem do céu ao nosso coração. Nós só temos que agradecer em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos adorar a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Eu navegarei. Você falou, eu navegarei? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Cadê meu óculos? Glórias a Deus. Amém, igreja, em nome de Jesus? Louvado seja o nosso Deus. Amém? Deus é bom, todo o tempo Ele é bom. Glórias a Deus. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Ô Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.
seja o nosso Deus. Aleluia. Graças a Deus. Amém, igreja? Então, nesse momento, eu vou recolher as ofertas dos dízimos, em nome de Jesus. Você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo, abençoe a esta obra em nome de Jesus, porque a verdade é essa, a obra é carente. Eu estava aqui, olhando aqui, até falei já para... Glória a Deus. Glória a Deus, que navegarei no oceano do Espírito. Glória a Deus, aleluia.
trouxe aqui nessa noite na tua casa. Agradeço, meu Deus, pela vida do pastor Moura, meu Deus, da missionária Sônia, da missionária Leia, meu Deus, da pastora Andréia Rocha, da Leia, da Lídia Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa abençoar essa família. Meu Deus, que eu usar eles, meu Deus, como canal de bênção, meu Deus, de exclamação. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu agradeço a vida, meu Deus, de cada obreiro, cada membro desta congregação. Espírito Santo, nos leve em segurança, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que assim seja, em nome do Senhor Jesus, e graças a Deus.